Antes de começar, curte, compartilha e se inscreve no canal Ray Dalio, 58ª pessoa mais rica do mundo e administradora de fundos de hedge, declarou publicamente na terça-feira que o sistema está quebrado. Sua principal razão para essa afirmação parece ser que o dinheiro é gratuito para quem tem crédito. No entanto, ao mesmo tempo, o dinheiro está essencialmente indisponível para quem não tem dinheiro e crédito. Ele diz, como o processo trickle-down de ter dinheiro no topo chega aos trabalhadores e outras pessoas, melhorando seus ganhos e credibilidade, não está funcionando. O sistema de fazer o capitalismo funcionar bem para a maioria das pessoas está quebrado. Esse conjunto de circunstâncias é insustentável e certamente não pode mais ser promovido, como foi promovido desde 2008. É por isso que acredito que o mundo está se aproximando de uma grande mudança de paradigma. O bilionário não fornece uma solução para esse problema de dinheiro destinado a quem já é rico, que, em vez de gastá-lo, investe e, portanto, não escorre. O argumento implícito, no entanto, é muito antigo e é o da economia do lado da oferta e da economia da demanda. Do lado da oferta, o argumento é que, se você reduzir impostos, reduzir regulamentos, as empresas poderão produzir mais, reduzindo preços, aumentando a produtividade e, assim, tornando todos mais ricos. Do lado da demanda, o argumento é que o crescimento econômico advém da demanda, especialmente se houver excesso de produção. Na teoria clássica, eles dizem que essa demanda deve vir do Estado, mas é possível argumentar que há muitas maneiras pelas quais a demanda pode ser produzida. Uma dessas maneiras é modernizar leis discriminatórias, como a Lei de Valores Mobiliários de 1933, para diluir significativamente as proibições de investimento. Isso pode estimular um maior investimento em inovações populares e, assim, criar demanda que atualmente está sendo artificialmente restringida. Outra maneira, mais complexa, é expandir a credibilidade, especialmente quando se trata de empreendedores e quando se trata de compras de residências. A acessibilidade de preço de uma casa, por exemplo, pode ser determinada não com base na renda, o que pode não ser uma boa medida em uma economia de 0 horas e em uma economia digital em que conceitos como salário estão mudando. Em vez disso, a acessibilidade pode ser determinada com base em quanto é o aluguel, se eles pagaram e se as parcelas da hipoteca são mais ou menos, geralmente menos. A ideia de Dalio é um pouco diferente. Ele apoia o que é chamado de teoria monetária moderna, MMT, que é apenas um nome diferente para a economia do lado da demanda, afirmando que o governo deve criar demanda investindo em infraestruturas similares. No MMT, isso deve ser feito pelo governo basicamente criando dinheiro do nada, depois trazendo isso para a economia através da construção de estradas e similares, e retirando esse dinheiro da economia através de impostos, multas, taxas de licença e similares. Os proponentes do MMT argumentam que é assim que as coisas realmente funcionam, e não deveriam funcionar, mas, nesse caso, qual solução eles estão propondo não está clara, pois o sistema atual está quebrado de acordo com Dalio, portanto, deve seguir o MMT e está quebrado. O problema, porém, é indiscutivelmente não econômico, mas político. Economicamente, você pode ajustar as coisas aqui e ali, mas, fundamentalmente, as eleições são fáceis de comprar e, portanto, sem dúvida, é um pouco fácil para os ricos manipular o sistema. Tomando a Lei de Valores Mobiliários, por exemplo, os VCs ricos que se beneficiam significativamente, pressionariam consideravelmente para mantê-la nos livros de direito. Eles têm muito dinheiro para doar aos políticos, portanto, em um debate direto sobre essas proibições de investimento, provavelmente ganhariam quando se trata da votação real. Usamos isso como apenas um exemplo para ilustrar um problema sistêmico. Os ricos, basicamente, estão começando a agir como uma aristocracia legislativa em um sistema cada vez mais hierárquico que, é claro, os beneficia principalmente, embora necessariamente precisem garantir que beneficie os outros também ou que o consentimento entre em colapso. Geralmente, beneficia mais no Oeste, mas uma solução sistêmica real pode ser uma assembleia de cidadãos. Essa é a seleção aleatória de 500 cidadãos que se sentam em uma casa do parlamento por 2 anos, sendo estes pessoas comuns. É basicamente um júri, mas para leis. Eles poderiam discutir todas as questões sem ter que se preocupar com a reeleição e sem ter que se preocupar com quem doará sua campanha porque não haveria eleições, mas uma seleção aleatória. Isso não foi tentado em grande escala, por isso não sabemos se funcionaria,
Portanto, porque começaria como um órgão consultivo ou consultivo, mas com poderes persuasivos. Dessa maneira, haveria uma representação maior, ou mesmo uma representação real que, sem dúvida, atualmente não existe. Lá, todos esses assuntos podem ser discutidos, inclusive porque todo esse dinheiro não está escorrendo e o que pode ser feito a respeito. O arcebispo de Cantuária sugeriu que ele convocasse essa assembleia. A nova presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu chamar algo assim: uma cimeira de 2 anos de cidadãos da União Europeia sobre o futuro da Europa. Na Irlanda, essa assembleia foi percebida como muito bem-sucedida em relação à decisão sobre o aborto. Com esses bens comuns reais, diferentemente da atual Câmara dos Comuns, cheia principalmente de indivíduos relativamente ricos, podem surgir soluções e podem realmente ser implementadas para resolver alguns dos problemas. Sem ele, podemos continuar ouvindo sobre os problemas e pouco sobre as soluções, deixando apenas optar como opção para Bitcoin e o novo ecossistema de criptografia financeira que está sendo construído. Direitos autorais dos tenores.